África, um continente artificial. Falar de África, do afropessimismo e do afrootimismo. Questões introdutórias. O mundo fala pouco de África e, quando o faz, fala mal. A África das grandes cadeias internacionais de comunicação faz parte da crônica negra do mundo. As razões disto são múltiplas. Por parte, é evidente uma lacuna cultural na formação dos países que tratem de África dentro e fora do continente. E quando o fazem, somente de maneira marginal. Do outro lado, quando se fala de África, faz-se de modo aproximativo, com base em prejuízos, estereotipos e simplificações que levam a uma representação distorcida da África. Ao mesmo tempo, vemos aplicar-se ao continente lentes interpretativas como o afropessimismo, que contribuem para dar uma percepção unicamente negativa. Ao contrário, prevalece a visão paternalista afro-otimista, que trata a África e os africanos como sujeitos passivos ou simplesmente vítimas da história. As relações de poder, sabemos muito bem, passam também através da linguagem. Existem palavras e símbolos que ultrapassam nossa singularidade. Estes símbolos, estas palavras, fazem parte do tecido cultural da humanidade. África. A origem do termo. Os primeiros a utilizar o termo África para se referirem ao continente que hoje conhecemos, e especificamente às colônias do norte de África, foram os romanos. Os estudiosos ainda não chegaram a um consenso sobre a etimologia do termo. Segundo Leão Africano, autor da Descrição de África de 1550, a palavra era de origem grega e era utilizada para se referir a um lugar sem frio, afriqué. De acordo com outras hipóteses, o termo poderia derivar do berbere, ifri, que significa caverna, ou das palavras de origem fenícia, frique e farica, que significa cereais ou frutos, uma vez que África era a terra fértil de onde provinham estes produtos. Mais recentemente, foi colocada a hipótese de o termo derivar de Afri, uma população da atual Tunísia que, antes de todas as outras, os romanos encontraram quando chegaram à África. A partir do século XV, a África e seus portos se tornaram o destino para os quais eram exportados os escravos no âmbito do Tratado Atlântico. Durante as travessias do oceano, a bordo das naves e ainda mais nas plantações das Américas, as pertenças familiares, geográficas e étnicas das pessoas escravizadas vinham sendo substituídas por novas relações sociais e formas identitárias que nasciam no âmbito de uma condição comum de exploração, mas também das forças de pertencer a uma mesma origem. A África foi propriamente no além Atlântico, entre os africanos da diáspora, que a África começou a assumir uma nova e partilhada valência identitária. Os escravos e seus descendentes, definindo-se africanos, encontravam uma colocação identitária e cultural própria no mundo. Durante o século XX, no contexto da luta pela independência do colonialismo e da disseminação dos ideais panafricanistas por todo o continente,
A África tornou-se um dos espaços de luta política anticolonial, no qual as diferenças que caracterizavam as diversas partes do continente foram ofuscadas pela consciência de uma história partilhada de exploração e pelo objetivo comum de libertação do colonialismo. A África tornou-se, por isso, um espaço de referência para a mobilização anticolonial e para a criação de ligações e redes de colaboração e solidariedade entre os países africanos que lutavam pela independência. Tanto é assim que Kwame Nkrumah, o primeiro presidente do Ghana independente desde 1960 a 1966, e figura importante do movimento panafricanista, propôs a criação dos Estados Unidos da África, um Estado federal sobre o modelo dos Estados Unidos de América. Segundo Nkrumah, isto teria permitido a criação de um ente estatal que teria um peso no cenário geopolítico internacional que os singulares países africanos não teriam jamais alcançado. Contudo, depois da independência de muitos países africanos nos anos 60 e da formação da Organização da Unidade Africana, OUA, esta proposta foi abandonada. Embora o termo África tenha adquirido um significado histórico, político e identitário preciso, questões críticas surgem frequentemente de forma como a África é utilizada por observadores externos. De facto, apesar de ser composta por 55 estados, é muitas vezes tratada e percebida como se de um único estado se tratasse. Essa tendência produz generalizações e obscurecem a complexidade do continente. Esta percepção traz consigo o problema que a escritora nigeriana Chimamanda Ngozi define como uma história única, uma narrativa unívoca, frequentemente negativa ou mesmo catastrófica, que partindo de uma situação específica é aplicada sem distinção a toda a África. Isto leva a uma simplificação enganadora da complexidade do continente. Por isso, é importante discernir quando falar de África tem, de facto, valor analítico ou quando é mais adequado e correto especificar a que entidade territorial ou Estado nos estamos a referir. Afropessimismo é uma visão negativa, muitas vezes catastrófica da realidade e, sobretudo, do futuro do continente africano. Afro-otimismo, por outro lado, é uma percepção positiva do continente e uma visão otimista do seu futuro. Ambos são lentes interpretativas utilizadas externamente para discutir África e têm implicações importantes para determinar a relação do continente com o resto do mundo. Desde a década de 1960, que a visão ocidental de África se caracteriza pela alternância entre visões pessimistas e otimistas. Na altura da independência, na década de 1960, o panorama político, incluindo no próprio continente, era dominado pelo afro-otimismo. O fim do colonialismo significava para o africano o início de uma era de liberdade que seria naturalmente acompanhada de uma nova prosperidade econômica, progresso e desenvolvimento. Contudo, a partir do final da década de 1960 e de forma ainda mais acentuada na década de 1970, diversos fatores, tanto internos como externos ao continente, levaram a uma distorção dessas expectativas e contribuíram para uma disseminação de uma visão negativa do presente e do futuro da África, que permaneceu dominante, exceto por breves momentos de afro-otimismo, mesmo nas décadas seguintes. As crises petrolíferas dos anos 70, por exemplo, levaram as economias africanas
a ruína e interromperam abruptamente o crescimento econômico da maioria dos estados africanos recém-independentes, expondo o pesado legado que o colonialismo tinha deixado nas economias africanas. Entre estes legados, por exemplo, estava a dependência das monoculturas ou das culturas comerciais, aquelas exportações agrícolas que os europeus tinham introduzido em quase todas as colônias e nas quais se baseava toda a economia de cada colônia. Algodão no Uganda, café no Ruanda, amendoim no Senegal e assim por diante. Ao herdarem estas estruturas, as economias dos estados africanos eram já extremamente frágeis, estando inteiramente dependentes do preço de um único produto nos mercados globais. Ao mesmo tempo, os golpes militares começaram a devastar o continente nos anos imediatamente a seguir à independência, incluindo, para citar apenas alguns exemplos, Ibrahim Abu, no Sudão, 1958, Nassibé Eadema, no Togo, 1963. Finalmente, várias tragédias humanitárias afetaram o continente durante este período, incluindo as consequências da Guerra do Biafra na Nigéria de 1967 a 1970 e a fome na Etiópia de 1974. Geraram uma forte repercussão nos meios de comunicação ocidentais, particularmente através de fotografias de crianças emaciadas e gravemente subnutridas. Estes fatores contribuíram para a consolidação de uma imagem negativa que, embora claramente fundada na realidade, lançaram as bases para uma visão única e pessimista do continente, que se tornou, muitas vezes, a única lente interpretativa ou afropessimista, precisamente utilizada para descrever a África. O verbo descrever aqui é importante porque demonstra a visão artificial de África. Um exemplo significativo que frequentemente é citado é a capa da revista Economist de 13 de maio de 2000, intitulada O Continente Sem Esperança. Um artigo sobre a Serra Leoa defendia que, sem uma solução para as rivalidades tribais, a corrupção e as guerras civis, o mundo render-se-ia inevitavelmente aos problemas do continente. Baseando-se em situações reais do conflito ou de pobreza extrema, essas representações produziram e continuam a produzir uma visão consistentemente negativa, se não mesmo desastrosa, de todo o continente africano. Podemos perguntar-nos quem contribuiu para esse discurso. Sem dúvida, certas organizações não governamentais e organismos internacionais como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, os próprios dirigentes africanos, alguns dos quais, com seu comportamento cleptocrático ou corrupto, favorecem a reiteração desta representação. Mas também as campanhas de angariação de fundos em grande escala, lançada desde a década de 80 por estrelas da música e do entretenimento para lidar com emergências africanas. O gigantesco concerto Live Aid, organizado por Bob Geldof em 1985 para angariar fundos para a fome na Etiópia, marcou o início do que mais tarde se chamou o fenômeno Bono, em homenagem a Bono Vox, vocalista da banda U2 e um dos principais ativistas nas campanhas contra a pobreza em África. Embora tenha contribuído para o crescente interesse em situações de emergências que requerem intervenção imediata, também alimentou uma visão pessimista do continente, com implicações mais vastas.
O perigo representado pelo afropessimismo reside, na verdade, na produção de uma narrativa única, uma visão unilateral de África e dos africanos como incapazes de determinar e alterar os seus próprios destinos sem a ajuda do Ocidente, uma crença de que existe algo implicitamente errado, disfuncional, sustentado por um contraste igualmente implícito entre a positividade do mundo ocidental e a negatividade de África. As implicações desta representação são claramente múltiplas, mas no geral reduzem a capacidade de compreender África em toda a sua complexidade e impõem limites significativos ao seu papel autônomo no panorama mundial. Nos últimos anos desenvolveu-se uma nova onda de afro-otimismo resultante da observação do rápido desenvolvimento tecnológico que afeta certos setores como o dinheiro móvel, a disseminação de energias alternativas e os resultados positivos de crescimento de algumas economias africanas. Entre os anos 2011 e 2013, as revistas The Economist e Time, nos Estados Unidos, inverteram a sua cobertura de África, utilizando títulos de capa como África em Ascensão e África Aspirante. Esta narrativa, contudo, apresenta os mesmos problemas que já analisamos que caracterizam o afropessimismo. Conduz a generalizações que, embora neste caso positivas, partem de casos específicos e são automáticas e indevidamente estendidas a todo o continente, correndo o risco de obscurecer os problemas de pobreza e falta de acesso a serviços sociais essenciais que persistem mesmo dentro destas histórias de sucesso.